Olá, sejam bem-vindos ao Matemática é Facim, seu canal de desafios e aprendizado da matemática. Eu sou o professor Douglas Facim. Hoje a gente vai estar seguindo na resolução de alguns exercícios de aplicação das propriedades de potenciação, galera. Então, fica atento aí, é uma sequência. Lembra que na outra aula, se tu não assistiu aí, procura a descrição no vídeo ou te inscreve no canal para ter acesso às outras aulas aí e poder dar uma sequência legal para os teus estudos. Então, seguimos aí no estudo das exponenciais, galera. Então, bora lá? Primeiro exercíciozinho aí, ele está com a numeração 10 porque ele é a sequência, certo? Da outra aula que a gente teve aí de exponenciais. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, pessoal, uma questão que pede para simplificar a expressão. Então nessa expressão aqui, perceba que nós temos duas potências de 2 somadas. Uma delas é 2 na 65 e a outra é 2 na 67. Perceba, pessoal, vou vir aqui para o lado, ó, que 2 elevados na 67 eu posso escrever como 2 na 65 vezes 2 ao quadrado. Belezinha? Muito bem. Então, utilizando essa ideia, o que a gente vai fazer? Então, nós temos aqui a raiz quarta de 2. Ficou meio feia essa raiz aí, né? Vamos fazer um pouquinho mais caprichado aqui, vocês merecem. Então, nós temos aqui a raiz quarta. A gente até poderia escrever em forma de potenciação, mas no momento a gente vai deixar assim. Então, nós temos aqui o quociente, denominador 10, né? Então, nós temos 2 na 65 mais 2 na 65, 2 na 65 vezes 2 ao quadrado. Show? Dividido por 10. Quero que tu perceba agora, pessoal, que 2 na 65 é o fator comum entre essas duas parcelas da soma. Então eu vou evidenciar aí, correto? Então a gente está utilizando aqui vários conteúdos, né? Não só regras de potenciação, mas a gente está trabalhando aqui também a fatoração, né? Uma fatoração do 2 na 65, 2 na 65. Dentro do parênteses eu vou ter 1 daqui, porque isso aqui eu posso pensar que é 1 vezes 2 na 65. Então, dessa parcela sobra 1. Mais, e dessa outra parcela vai sobrar aqui o 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 10. Show. Então, eu tenho raiz quarta de 2 na 65 vezes 5. Se tu me der, se tu me permitir, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui mais um 2 deste 2 na 65. Por que eu vou fazer isso? Perceba que eu tenho um denominador 10, e 10 ele é 2 vezes 5. Fazendo isso, estou usando o mesmo artifício que eu usei aqui, certo? Usando o mesmo artifício que eu usei lá. Ou seja, esse 2 na 65, 2 na 65 eu posso escrever como 2 na 64 vezes 2 na 1. E é o que eu fiz. Vezes o 5. Então perceba que 2 vezes 5 dá o 10 e eu vou poder simplificar esse 10 com o 2 vezes 5, que também é 10. Ficando então
com 2 na 64 dentro de uma raiz quarta, que por sua vez, né, pessoal, a gente sabe que a gente pode utilizar a regra de potenciação, aonde o índice da raiz vai descer e vai dividir o expoente do radicando. Então ali eu vou ter 2 elevado na 64 quartos. 64 quartos, ou seja, 64 dividido por 4 é 16. E essa é a resposta que aparece na letra D. Belezinha? Seguimos. Observe aqui, ó, que nesse quociente eu tenho 3 na x mais 2, eu tenho 3 na x mais 1, sobre 3 na x menos 1. Aqui eu vou aplicar a primeira propriedade de potenciação e a segunda no sentido inverso do que a gente viu, porque a gente tinha lá que um produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, meio que eu vou estar desmanchando isso aqui. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho 3 na x vezes 3 na 2, mais 3 na x vezes 3 na 1, não preciso colocar esse expoente 1, dividido, e agora eu vou aplicar aqui a segunda propriedadezinha. Vai ficar 3 na x sobre 3 na 1, que também não precisa aparecer. Perceba agora, pessoal, que eu tenho como fator comum no numerador o 3 na x. 3 na x eu evidencio. Dentro do parênteses sobra esse 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado eu já vou escrever como 9. Mais, e aqui sobra 3. Perceba que isso aqui, né, pelo que a gente aprendeu há bastante tempo, numa divisão de frações, a gente conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. 3 na x. Agora, o que eu faço com esse 3 na x? Eu posso simplificar com este 3 na x que está no numerador. Simples assim. Então, o que vai sobrar, pessoal? O que vai estar sobrando para ti aí? Vai estar sobrando 9 mais 3, que dá 12, vezes o 3. Então, o que a gente vai estar fazendo, pessoal? 12 vezes 3, que dá 36. Beleza? Vamos para a próxima. Lembra sempre do seguinte, galera. Esses exercícios, tu pode assistir eles, mas tu também pode dar uma pausa no vídeo, pausar o vídeo e fazer o quê? Tentar resolver por tua conta mesmo. Depois tu solta o vídeo e verifica se tu conseguiu acertar a questão, tá? É interessante tu trabalhar dessa forma aí, tá? Vamos lá. Questão 12 pede para a gente classificar em verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas, beleza? Pessoal, a primeira afirmativa está dizendo que quando eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses elevado a um expoente, esse expoente ele fica distribuído entre os dois fatores. Beleza, é isso mesmo que acontece. Lembra lá, isso é a nossa propriedadezinha 3 que a gente deu essa revisada na aula anterior, certo? Beleza, então afirmativa 1, verdadeiro. Afirmativa 2. Afirmativa 2 ela é falsa. A gente não tem aqui no canal uma aula ainda de produtos notáveis, mas a gente vai providenciar essa aula aí. A afirmativa 1 e a afirmativa 2 e 3, na verdade, são falsas, tá, pessoal? Por que isso? Lembra, isso aqui é a quarta potência da soma. Ou seja, eu posso olhar isso aqui dessa forma.
E aí eu desenvolvo esse produto notável, que lembra lá, ó, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quando eu desenvolver esse segundo fator, vai dar exatamente a mesma coisa aqui, tá? Que eu posso escrever assim. E isso aqui também é um outro produto notável. Isso aqui é o quadrado de um trinômio. Como é que fica o quadrado de um trinômio? Eu não sei se vocês já revisaram o quadrado de um trinômio, se já viram o quadrado de um trinômio, mas a regrinha ela é muito simples, ela fica assim, olha só. Fica quadrado do primeiro termo, então o quadrado de x quadrado vai ficar x na quarta, quadrado do segundo termo, então cada um dos fatores aqui dentro vão ficar elevados ao quadrado, mais o quadrado do terceiro termo, que vai dar y na quarta. E agora, pessoal, vou fazer algumas somas de produtos de 2 em 2 termos. Então, eu tenho aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Fazendo isso, eu vou ter isso aqui. Perceba que isso aqui vai dar, ó, pessoal, 4x, aqui tem um quadrado, 4x ao cubo y, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, e mais 2 vezes o segundo pelo terceiro. Tá bom? Então vai dar uma tripa aqui. Isso aqui também vai dar 4xy ao cubo. O que, né, é fácil de perceber que não é x na quarta mais y na quarta. E da mesma forma, não vai ser x na quarta menos y na quarta, correto? E aí, a última afirmativa aqui ela é verdadeira, porque qualquer base elevada a um expoente zero fica 1, beleza? Então, essa questão 12 matamos. Se tu quiser, até vou botar essa propriedadezinha aqui, ó, interessante, ó. A mais B mais C ao quadrado. Quadrado de um trinômio. Fica quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro. Esse aqui é o quadrado de um trinômio, caso tu não tenha visto ainda, tá bom? Seguimos para a questão 13. Galera, aqui eu tenho 0,3 na menos 1. Eu vou escrever isso aqui na forma fracionária, que vai me dar 3 décimos na menos 1. Mas, aqui, pessoal, eu tenho menos 27 elevado nessa dízima periódica. Lembra que uma dízima periódica é um número racional e eu consigo tirar a fração geratriz da dízima periódica, correto? Quando eu quero achar uma fração geratriz de uma dízima periódica simples como essa, 0,333 periódico, a regrinha ela é simples. Como é que fica essa regra aqui? Ela fica assim, ó. Tu pega o período. Quem é o período? Período é o carinha que está se repetindo aqui, que no caso é o 3. Ele é o numerador. E o denominador vai ser formado por tantos noves conforme o número de algarismos que compõem o período. Então aqui, 9. E isso aqui eu posso escrever como 1/3, né? Simplificando por 3. Vou dar um outro exemplo aqui, vou aproveitar esse ganchinho aqui da dízima periódica e vou te dar mais 2 exemplos, tá bom? A gente pode, eventualmente, se vocês quiserem aí, deixa nos comentários do vídeo que tu quer uma revisão de dízimas periódicas, de fração geratriz das dízimas periódicas. A gente pode providenciar isso para ti, tá bom? Então, olha só, se eu tenho 0,656565 periódico, como é que fica a fração geratriz dessa dízima periódica aqui?
Tu vai pegar o período. Quem é o período? O período é o cara que está se repetindo, é o 65. Ele é o numerador. E tu vai dividir por tantos noves conforme o número de algarismos que compõem esse período. Esse período ele é composto pelo 6 e pelo 5. Então, vou dividir por 99. Essa é a fração geratriz do 0,65 periódico. Vou botar aqui, ó, 125 periódico. Outra forma de representar uma dízima periódica é botar uma barrinha em cima do período. Então aqui está indicando que o 125 é o período, é o cara que se repete. Então tu bota lá, ó, 125 dividido por... Como o período ele é composto por 3 algarismos, eu vou dividir por 999. Belezinha? Muito bem. Então eu coloquei aqui o expoente 1/3. Vamos voltar para a questão, né? Isso aqui agora eu inverto, vai ficar 10/3 mais... Galera, perceba que 27 ou menos 27 é o cubo do menos 3, tá? Então eu vou botar assim, ó, menos 3 ao cubo. E esse 3 do expoente, ele vai multiplicar o 1/3 que já está lá no expoente. Então eu vou poder cancelar isso aqui. Então eu tenho que efetuar o seguinte cálculo, 10/3. Lembra lá, ó, mais com menos vai dar menos, 10/3 menos 3. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, eu vou ter 3 como denominador comum. Lembra lá, ó, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 10 dá 10, menos 3 dividido por 1 é 3, vezes 3, 9. 10 menos 9, 1 sobre 3. Então, esse é o resultado final. Questão 14, uma questão da URGS, uma questão que eu gosto bastante. Essa questão aí ela já apareceu várias vezes na prova da URGS, com outros números, mas a teoria por trás, a forma de tu atacar a questão, ela é a mesma. Vou fazer um pouquinho de espaço aqui. Então, o que eu quero que tu perceba nessa questão aqui? Primeira coisa, o cara, ele não está interessado que tu desenvolva o 9 na 99, nem o 4 na 44, beleza? Ele quer que tu encontre uma forma de resolver a questão, porque ele nem está pedindo para a gente o resultado disso, ele só quer o algarismo que ocupa a casa das unidades, ou seja, quando eu for fazer o desenvolvimento do 9 na 99, isso vai dar um número extremamente grande. Eu não faço nem ideia do resultado, mas dá um número extremamente grande, que vai ter uma casa de unidade aqui, ó. Já vai dar uma olhadinha nisso. O 4 na 44 também vai ser um número muito grande, que também terá alguém na casa das unidades. Quando eu for efetuar essa diferença, eu vou fazer, né, a diferença, vou subtrair, vai ter um resultado que tem uma casa de unidades. E é esse número que eu quero, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu faço 9 na 1, dá 9. Quando eu faço 9 ao quadrado, dá 81. Quando eu faço 9 na 3, isso aqui dá 729. Quando eu fizer 9 na 4, pessoal, eu nem vou fazer todo, mas eu quero que tu perceba que eu vou fazer 9 vezes 729. Ou seja, na casa das unidades eu terei o número 1 novamente. Então perceba, pessoal, que as potências de 9, elas sempre terminam em 9 ou em 1. Quando que elas vão terminar em 9? Quando o expoente é um número ímpar. Quando o expoente é um número par, termina em 1, correto?
Agora a gente vai fazer a mesma análise para as potências de 4. Então perceba, 4 na 1 é 4, 4 na 2 é 24, é 16, 4 na 3 é 64, 4 na 4 vai dar 256. Ou seja, as potências de 4, elas também seguem um padrão, correto? Elas também seguem um padrão. Quando o expoente é um número ímpar, eu vou ter no algarismo das unidades um número 4. Quando o expoente é um número par, eu vou ter o número 6. Então vamos dar uma olhadinha aqui. No desenvolvimento de 9 na 99, como o expoente é um número ímpar, 99 é um ímpar, eu vou ter um número extremamente grande, mas na casa das unidades eu terei o número 9. E quando eu desenvolver o 4 na 44, na casa das unidades eu terei o número 6, porque ele é um expoente par. Ao efetuar essa diferença, pessoal, eu não sei o resultado, mas eu sei que na casa das unidades eu terei o número 3. Essa é uma questão, pessoal, da URGS que eu considero muito inteligente. Para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, eu digo que o melhor vestibular, a prova de seleção, a melhor delas é a prova da URGS. É uma prova fácil de tu rastrear, de tu mapear ela, para tu te preparar para ela, tá? Então, se tu é do Rio Grande do Sul, gostaria de fazer uma universidade federal, além de te preparar para o Enem, pensa com carinho em te preparar para o vestibular da URGS, tá? Que é um vestibular fácil de mapear, fácil de se preparar para ele, tá? Quando eu digo fácil, eu não estou dizendo que não vai dar trabalho, certo? Seguimos então, galera. Na sequência, nós teremos uma questãozinha do Enem, né? Questãozinha do Enem. Ela tem todo um enunciado, pessoal, isso eu gosto sempre de destacar para ti quando eu falo da prova do Enem, certo? Então, pessoal, o que eu quero dizer para ti sobre a prova do Enem? Ela é uma prova que, além de ser uma prova que exige conhecimento, ela exige resistência e agilidade. Como assim resistência e agilidade? É uma prova muito extensa, ela é uma prova muito cansativa. Então, tu precisa te preparar para isso, certo? Fazendo exercício, né? Fazendo longas baterias de exercícios, te preparando para ela, ok? E uma prova que exige a agilidade. Como ela exige a agilidade, tu não pode ficar perdendo tempo com leituras desnecessárias, correto? Então perceba, pessoal, que quando tu olha para a questão, ó, não estou nem lendo a questão, quando tu olha para a questão, te chama a atenção que tem uma figurinha aqui. E essa figurinha, ela traz algumas informações. Ela tem isso aqui, ela tem isso aqui, aqui dá o nome do asteroide. Eu não li o texto, mas está falando um asteroide. Que quando eu boto os meus olhos no enunciado, aqui aparece, ó, tá? Aqui dá o horário, né, o mês e horário, dá a data. E aqui ele dá uma distância, ó, pessoal. Aqui ele dá uma distância. E aí, o que eu sugiro sempre para os meus alunos? Galera, vê o que te chama atenção na questão e vai para o comando da questão e verifica se só com o comando da questão e com a informação que tu tem ou no próprio enunciado, uma informação que te chame a atenção, ou numa tabela, ou numa figura, ou num gráfico, se tu não consegue resolver essa questão. Então, observa lá, ele está pedindo que a gente determine, né, com base nas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a. Então, galera, perceba que aqui tu tem a distância lá, que é de 325 mil
quilômetros, né? 325 mil quilômetros, correto? E ele está dando em forma de notação científica. Como tem 3 zeros aqui, logo dá vontade na gente de marcar a letra B. Mas não é essa a resposta, tá? Perceba que a gente está com a nossa distância aqui escrita na forma de notação científica. O que é a notação científica? Puxa pela tua memória lá. A notação científica, tu vai estar escrevendo o número como um produto de um número escrito entre 0 e 10 vezes uma potência de 10. Então aqui, ó, 325 vezes 10 ao cubo. Ok, mas ainda não é a notação científica. Por que não é a notação científica? Porque 325 é muito maior do que um número entre 0 e 10. Para 325 ficar entre 0 e 10, eu teria que dividir ele por 100. Só que ao dividir por 100, eu vou estar alterando o valor deste número. Então, eu faço uma artimanha matemática. Eu divido e, ao mesmo tempo, eu multiplico por 100. Ao fazer isso, pessoal, eu vou ter o meu 325 como 3,25. E aqui eu tenho 10 na 2 vezes 10 na 3. O que nos dará, nem vou escrever, já vou marcar a resposta aqui, nos dará a resposta letra D muito facilmente, tá bom? Então eu faço esse subterfúgio matemático, eu divido e multiplico, eu faço uma compensação. Com isso eu consigo gerar o número entre 0 e 10, eu faço ele aparecer na verdade, beleza? E aí a gente tem mais uma questãozinha aqui. Essa questão também é uma questão do Enem. Essa é uma das questões que quando tu olha, né, tu consegue ver aqui algumas informações. O 345, o evento é triplicado, mas a gente fica meio sem saber o que tem que fazer. Essa é uma questão que tu vai ter que ler, tá bom? Então, quando eu digo para tu não ler as questões, eu não estou dizendo que não é para tu ler todas as questões, eu estou dizendo que tu tem que analisar as questões antes de começar a ler todas. Imagina, tu tem 45 questões de matemática e tu tem 45 questões das outras disciplinas para resolver, ou seja, são 90 questões num dia. Se tu for ler as 90 questões, tu não vai conseguir fazer a prova, ou pelo menos tu não vai conseguir fazer todas as questões com uma qualidade legal, tá bom? Então, o que tu tem que fazer? Nessa questão, tu vai ter que ler. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. Ó, isso aqui é uma informação importante, ó. 4 dias consecutivos de atrações culturais. A expectativa de anos anteriores mostra que de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. Então, no primeiro dia eu vou ter um número X, no segundo 3x, no próximo 9x e no próximo 27x, tá? São 4 dias. Então, perceba aqui, ó, a esperança é esperado, aliás, a presença de 345 visitantes para o primeiro dia de evento. Uma representação possível para o número esperado de participantes para o último dia é... Então, o que acontece, pessoal? No primeiro dia, nós temos 345. No segundo dia, triplica. Eu faço vezes 3. No segundo dia, triplica. No terceiro dia, triplica esse valor. E no último dia, no quarto dia, vai triplicar também. Então, eu tenho 3 ao cubo vezes 345, o que aparece para a gente na letra C. Certo, galera? Eu espero que tu tenha gostado dessa aula de exercícios, certo?
Eu peço que tu, se tu gostou, se esse conteúdo ele foi legal para ti, se ele te ajudou de alguma forma, eu espero que tu curta esse vídeo aí, essa aula. E se for legal, se tu achar interessante, te inscreve no canal aí e deixa algum comentário aí para a gente poder ter uma orientação da tua expectativa aí e poder estar te ajudando de uma forma mais efetiva, certo? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.